Essa nossa primeira questão diz o seguinte, ó, João brinca com palitos de fósforo, montando figuras. Na primeira etapa, monta um triângulo e nas etapas seguintes, vai acrescentando triângulos conforme a sequência representada abaixo. O número de palitos de fósforo necessários e suficientes para a construção da 10ª etapa é, perceba o seguinte, ó, que na primeira etapa eu tenho 3 palitos. Já na segunda eu tenho os 3 anteriores, mais 6 aqui, ó. Na terceira, eu tenho os 9 anteriores, mais 6. Então, o que é que está acontecendo? A cada etapa, ele acrescenta 6 palitos. Então, essa é uma característica de uma progressão aritmética. Eu tenho aqui, ó, cada termo a partir do segundo, ele é o anterior somado com a constante chamada de razão da progressão aritmética. E aí nós temos que o termo geral, a n, é igual a 1 mais n menos 1 vezes r. Se você não quiser decorar essa fórmula, você pode pensar assim, como ele quer a 10ª etapa, o meu A10, que é o 10º termo, vai ser o meu A1 mais 9 razões. Então, ó, o primeiro termo é 3, então meu A10 vai ser 3 mais 9 vezes a razão que é 6 aqui, ó. Então, meu A10 vai ser, ó, 3 mais 9 vezes 6, que é 54. Então, o 10º termo vai dar, ó, 3 mais 54, 57. E a alternativa correta para a nossa questão é a letra C. Vamos à próxima questão. Essa nossa segunda questão diz o seguinte, ó, em um jogo de futebol, um jogador chuta a bola parada que descreve uma parábola até cair novamente no gramado. Sabendo que a parábola é descrita pela função y igual a 20x menos x ao quadrado, a altura máxima atingida pela bola é, perceba que o que ele dá na nossa questão é uma função do segundo grau, ó, y igual a 20x menos x ao quadrado. Nesse caso, o A é menos 1, o B é 20 e o C é 0, porque ela está incompleta em C. Então, como ele quer a altura máxima atingida pela bola, nós precisamos calcular, ó, o y do vértice, já que o y é a altura nessa questão. Então, o y do vértice é menos delta sobre 4a. Lembrando a fórmula do delta, delta é quem? B ao quadrado menos 4ac. Então, o delta vai ser quem? Ó? O B é 20, então vai ficar 20 ao quadrado menos 4 vezes A, que é menos 1, vezes C, que é 0. Como isso aqui vai dar 0, o valor de delta vai ser, ó, 20 ao quadrado, que é 400, menos 0, que vai dar 400. E y do vértice vai ser, ó, menos 400 sobre 4 vezes A, que é menos 1 aqui, ó. Então, o y do vértice vai ser menos 400 dividido por menos 4, ou seja, 100. E a alternativa correta é a letra A. Vamos para a nossa terceira questão? A terceira questão diz o seguinte, ó, o brasileiro é um agente de produção nas áreas cultural e econômica do país, gerando empregos e contribuindo para a identidade regional. Observe os gráficos e admita a distribuição homogênea de dados. Você tem as idades e você tem aí a porcentagem
do sexo masculino e feminino. Suponha que uma viagem será sorteada entre todos os artesãos brasileiros. A probabilidade que o ganhador da viagem seja uma mulher de 65 anos ou mais é de quanto? Veja bem, nessa questão, eu tenho que a quantidade de pessoas que têm 65 anos ou mais é 12%. E o gráfico me mostra que 77 pessoas são do sexo feminino. Então, você precisa calcular 77% de 12%. Isso vai ser 77 sobre 100 vezes 12 sobre 100. Multiplicando 77 vezes 924. E aqui você vai ter 100 vezes 100. Como você quer o valor em porcentagem, eu vou dividir 924 por 100, que vai dar 9,24 sobre 100, ou seja, 9,24%. E é só, pessoal. Letra D é a nossa resposta. Vamos para a nossa quarta questão. Quarta questão é o seguinte, ó. Com a urbanização, as cidades devem melhorar sua infraestrutura, como, por exemplo, fazendo mais vias asfaltadas. Sendo assim, a figura abaixo mostra a rua B, que precisa ser asfaltada do ponto P até o ponto Q. Na rua A, já asfaltada, há 3 terrenos com frente para a rua B e para a rua A. As divisas dos lotes são perpendiculares à rua A. As frentes dos lotes 1, 2 e 3 para a rua A medem respectivamente 10, 25 e 30. A frente do lote 2 para a rua B mede 32. Quantos metros de asfalto são necessários neste caso aí? Perceba o seguinte, ó, que o que eu tenho é a frente para a rua B é 32. E eu tenho aqui, ó, 25, que está, ó, no mesmo sentido da frente para a rua B, no mesmo lote. E aí eu vou pegar a soma aqui, ó, dessas 3 partes, que é 30 mais 25 mais 10. Isso vai me dar 65 metros. E isso aqui, o segmento PQ, é o que ele quer na questão, que eu vou chamar de X. Eu vou dizer que X, que está para 32, assim como a soma daqui de baixo, que é 5, está para 25. E agora você tem uma proporção. Na proporção, você tem produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então, 25 vezes x é igual a 65 vezes 32. Se você multiplicar 65 por 32, vai dar 2080. Então, ó, 25x é igual a 2080. Como o 25 está multiplicando, ele passa para o outro lado dividindo. X vai ser 2080 dividido por 25. Isso vai dar 83,2 metros e a resposta correta é a letra D. Agora vamos para a nossa quinta questão. Nossa quinta e última questão diz o seguinte, ó. De modo a minimizar custos, um produtor de azeite verificou que é mais rentável armazenar em seu estoque cilindros circulares. Olha aqui, ó, cuja altura e o diâmetro da base têm as mesmas medidas. Então, ó, veja bem, ele diz que a altura e o diâmetro da base têm a mesma medida. Então, ó, ele diz que a altura desse cilindro é igual ao diâmetro da base, certo? Atendendo a essa especificação,
ele encomendou reservatórios com 1,5 metros de raio da base. Então, o raio da base é 1,5 metros. Daqui a gente já pode dizer que o diâmetro, que é o dobro do raio, é 2 vezes 1,5 metros. Ou seja, o diâmetro tem 3 metros. Certo? Considerando π igual a 3,14, a capacidade total de armazenamento de cada reservatório encomendado em litros é. Perceba que o volume desse sólido é o volume de um cilindro, que é a área da base vezes a altura. Lembrando que a base de um cilindro ele é um círculo. Então, a área do círculo é πr ao quadrado. Então, o volume fica π vezes r ao quadrado vezes h. Agora, onde tem π, você vai colocar 3,14. O raio, a gente viu que é 1,5 metros, então vai ficar 1,5 ao quadrado vezes a altura. Como a altura e o diâmetro têm a mesma medida e o diâmetro a gente já calculou que é 3, vai ficar 3. Se você efetuar as devidas multiplicações aí, você vai encontrar 21,195 metros cúbicos. Como você sabe que 1 metro cúbico corresponde a 1.000 litros, basta você multiplicar esse valor por 1.000 que você vai encontrar o resultado em litros. Multiplicar por 1.000 é a mesma coisa que andar 3 casas decimais. Então, ó, 1, 2, 3. Vai ficar 21.195. A resposta é a letra D,